E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, falaremos sobre a química medicinal, mas voltado um pouquinho para as modificações moleculares que ocorrem nos fármacos, né, e tentar explicar também do que se trata a relação estrutura-atividade. Antes, eu queria ressaltar que a química medicinal ela é uma disciplina, né, que é baseada na química, de fato, porém ela envolve aspectos da área biológica, médica, farmacêutica. E a química medicinal está voltada para o planejamento de fármacos, né, o design, o desenho de novos fármacos. Então, desde a descoberta, da escolha do protótipo, até finalizar todo o processo e chegar ao novo fármaco, a química medicinal está presente. Também está presente no estudo do metabolismo, porque o metabolismo influencia a ação de um fármaco, assim também como na interpretação do mecanismo de ação deste fármaco, mas a nível molecular, né? Como é que a molécula do fármaco vai influenciar? E por falar em molécula do fármaco, a química medicinal, ela constrói aqui uma coisa chamada relação estrutura-atividade, onde as relações entre a estrutura química do fármaco e receptor vão influenciar na atividade farmacológica, que nada mais é do que o efeito, né, do fármaco. Então, nesse esqueminha que eu preparei para vocês aqui, né, aqui a gente tem um fármaco que ele possui a sua estrutura química, né, como todo fármaco tem, e ao se ligar, né, aqui eu digo que ele faz ligações químicas com esse receptor, que ele também possui a sua estrutura química, né, e aí, se essa ligação ela provocar um efeito farmacológico, eu vou dizer que essa relação produziu uma atividade. Então, quando eu afirmo que o fármaco tem uma relação estrutura-atividade, da sigla SAR, eu quero dizer que a estrutura química do fármaco conseguiu se relacionar à estrutura química do receptor por meio de ligações químicas e gerou uma atividade que foi o efeito, né, farmacológico esperado. Mas veja só, se de repente eu pego e faço modificações moleculares e eu transformo esse fármaco 1 em fármaco 2. E esse meu fármaco 2, né, que a gente também chama aqui de ligante, que é a substância que vai se ligar ao receptor, ele vai se ligar por meio de ligações químicas também ao receptor. E se essa ligação gerar um outro efeito, eu vou dizer que esse meu fármaco 2 aqui, no exemplo, ele também conseguiu promover uma relação estrutura-atividade. Então, cada estrutura química de um fármaco, seja ela qual for, né, depois de ser modificada, ao se ligar ao receptor, ela vai provocar uma relação estrutura-atividade. Se é maior ou menor, já é uma outra história, né? A gente vai precisar de uma coisa chamada QSAR, que é a quantificação dessa relação estrutura-atividade. E eu aproveito para informar, né, que se esse meu fármaco, ao se ligar ao receptor, ele perde a atividade, eu posso dizer que o fármaco não possui mais a relação estrutura-atividade. Então, eu dizer que um fármaco tem uma relação estrutura-atividade, eu estou dizendo que ele se ligou ao receptor e produziu um efeito. Quando nós falamos de modificações moleculares de fármacos, e se eu falar que um fármaco ele foi modificado e ele teve a sua relação estrutura-atividade aumentada, é porque eu vou dizer que aquela modificação molecular conseguiu melhorar o efeito farmacológico daquele fármaco. Então tem a ver com a estrutura química e o efeito que é causado. Eu falei agora sobre modificações moleculares, e antes de falar sobre os fármacos em si, que eu separei algumas classes, e também as modificações, eu queria falar de um grupo específico, um grupo químico. Esse grupo químico é chamado de isósteros, tá? Gente, isósteros são grupos de átomos, grupos químicos que possuem o mesmo número e a mesma disposição de elétrons. Então, nessa imagem a gente vê aqui que nós temos isósteros monovalentes, divalentes, trivalentes. Mas eu vou pegar como exemplo aqui os monovalentes. Olha, nós temos o metil, nós temos o amino, a hidroxila e o flúor.
Se eu lhe digo que esses 4 elementos aqui, esses 4 grupos são isósteros, é porque eles possuem o mesmo número e a mesma disposição de elétrons. Ou seja, se eu comparar o metil com a hidroxila, por exemplo, eu vou dizer para vocês que eles são isósteros e que eles possuem o mesmo número, a mesma disposição de elétrons, apesar de ser grupos químicos diferentes. Tá? Quando esses isósteros eles apresentam uma propriedade biológica, né, quando eles conseguem ser trocados e manter uma atividade farmacológica, eles recebem o nome de bioisósteros. São isósteros que conseguem ter ali um efeito, né? A troca desses isósteros produz um efeito do fármaco. Tá? Então, isósteros são compostos químicos que possuem o mesmo número e a disposição de elétrons. Mas o que eu vou utilizar? Né? Aonde é que o isóstero entra na modificação de um fármaco? Primeiro, existem alterações que causam mudanças nas propriedades físico-químicas da molécula. Tá? E uma dessas mudanças é chamada de substituição isostérica, ou ainda chamada bioisosterismo. Bioisosterismo nada mais é do que a troca de isósteros, né, permanecendo a atividade farmacológica. Então veja só aqui nesse exemplo, nós tínhamos a cimetidina, né, que é um fármaco utilizado para tratamento da úlcera gástrica, da gastrite, né? E a cimetidina tinha alguns efeitos colaterais. Então, o que eles queriam? Eles quiseram modificar e criar a ranitidina a partir da cimetidina. Então, o que eles fizeram? Né? A indústria fez. Ela fez aqui uma substituição de 2 grupos. Olha. Perceba que ela trocou esse anel da cimetidina e colocou um outro anel na ranitidina. Eles são iguais quimicamente? Não, mas eles são isósteros, ou seja, possuem o mesmo número e a mesma disposição de elétrons. Eles fizeram a troca de isósteros, mas permaneceram a mesma atividade farmacológica. Se a cimetidina era para ser usado para gastrite, e ao sofrer o bioisosterismo, o fármaco que foi produzido, no caso a ranitidina, também é para gastrite, eu posso dizer que ocorreu um bioisosterismo. Tá? Então, tentando explicar ao contrário, né, se nós de repente trocássemos 2 isósteros, mas ele perdesse a função farmacológica, eu não poderia dizer que foi um bioisosterismo, apesar de ter trocado 2 isósteros. Mas para ser bioisosterismo, a troca desses isósteros não pode haver a perda da atividade farmacológica destes fármacos. Tá? Então, o bioisosterismo, né, acabou se repetindo aqui o mesmo slide, mas o bioisosterismo são quando tem a troca desses isósteros, permanecendo a atividade farmacológica. E entrando já um pouco nos fármacos que eu trouxe para vocês, o primeiro fármaco é o metotrexato, que é um fármaco citostático, né, um fármaco utilizado para câncer. E nele aqui foi feito um bioisosterismo. O metotrexato ele é um análogo do ácido fólico. Né? Então, o ácido fólico ele tinha aqui a sua hidroxila e foi feito um bioisosterismo adicionando ao metotrexato um grupo amino. Nós vimos agora há pouco que eles são equivalentes, porque eles possuem o mesmo número de elétrons com a mesma disposição. O que isso proporcionou? Né? O que esse bioisosterismo acabou ajudando o metotrexato? Se nós formos observar essa imagem aqui, em preto nós temos o fármaco, tá? O metotrexato. Em verde aqui, nessa parte mais esverdeada, nós temos os aminoácidos dos receptores, que é a enzima a qual o ácido fólico se liga. Mas percebam que foi trocado a hidroxila pelo grupo amino, que foi ocorrido aqui o bioisosterismo. Olha só o que esse amino permitiu, né, ao metotrexato. Há uma nova ligação química, então ele aumentou a afinidade
do fármaco receptor. Então agora, como o metrexato tem mais um grupo farmacofórico, que é mais um grupo que se liga ao receptor, ele acabou adquirindo maior afinidade com a enzima, tá? Com o seu receptor. Então a gente vê claramente aqui uma mudança molecular de um fármaco, né? Aqui nós vimos o bioisosterismo, que aumentou a ligação dele com o receptor comparado com o seu análogo, né? Outra classe que eu trouxe para esse vídeo, falar um pouco sobre relação estrutura-atividade, são os anestésicos locais. Os anestésicos locais, são classificados dois tipos, classificado como éster e como grupo amida, né? Então são anestésicos locais tipo éster e tipo amida. Como é que eu sei que ele é tipo éster? Eu vou olhar aqui a cadeia central e aqui eu observo, ó, que ele tem um éster presente nessa cadeia central aqui do anestésico local. Já o grupo amida, claro, ele vai ter um grupo amida na sua cadeia central. É isso que diferencia as duas classes de anestésico local, tá? Mas todo anestésico local, além da cadeia central, que pode ser éster ou amida, ele possui uma cadeia, um grupo chamado grupo aromático. E aqui a gente consegue ver, olha só, a presença do anel aromático justamente nessa posição. Também conseguimos enxergar um grupo amino, né? O grupo amino porque ele tem aqui a presença do nitrogênio. Então, o anestésico local, de maneira geral, gente, ele sempre vai ter a cadeia central, que é responsável pela potência do fármaco, tá? Se é éster ou amida. Nós temos o grupo aromático, responsável pela lipofilicidade do fármaco, ou seja, a capacidade de ele atravessar a membrana. É essa cadeia aromática que acaba definindo. E o grupo amino, que é aquela parte da molécula onde vai sofrer ionização. Todo fármaco anestésico local ele é uma base fraca. E nós sabemos que as bases fracas elas tendem a ionizar, né? E essa ionização ou não ionização ela é fundamental para que o fármaco seja absorvido e para que tenha a sua ação. Então, nós já vimos aqui a estrutura química dos anestésicos locais. E eu queria também chamar a atenção para essa informação aqui embaixo que eu coloquei, olha, o pKa do fármaco. Gente, o pKa do fármaco ele vai me informar sobre a acidez da molécula, né? Então, comparando aqui a procaína, que tem um pKa de 8,9, a ropivacaína ela tem um pKa de 8. Então, eu posso dizer que a procaína ela é mais básica, né, do que a ropivacaína. O pKa de um fármaco ele não vai mudar, né? Só muda se houver alguma modificação molecular. Mas enquanto ele tiver ação no meu corpo, esse pKa vai permanecer. Tá? E é esse pKa, comparando os dois, que vai me dizer qual é o fármaco que tem maior potência, qual é o fármaco que tem maior toxicidade, qual é o fármaco que tem mais lipofílico. Tá? Então veja só, ao comparar dois pKas, né, de dois anestésicos locais, claro, eu posso observar o seguinte: o pKa de menor valor, que no caso aqui o nosso é a ropivacaína, que possui um pKa de 8, quanto menor o pKa, mais formas não ionizadas ele vai ter. Tá? Então, gente, a forma não ionizada é aquela forma que ela acaba sendo mais absorvida. Então, se o fármaco tiver mais formas não ionizadas, ele é mais absorvido. Se ele tiver no pH, como ele é um pH ao contrário da sua acidez, então se o meu fármaco é básico e ele tiver no pH ácido, ele tende a ionizar. Fármacos ionizados têm a sua absorção diminuída, tá? Então, voltando para cá para o nosso anestésico local, a ropivacaína que possui um menor pKa, né, ele vai ter mais formas não ionizadas. Então, quanto menor o pKa, mais formas não ionizadas ele vai ter. Se ele tem mais formas não ionizadas, ele vai ser mais absorvido, correto? Então, ele vai ser mais lipofílico. Tá? Se ele é mais lipofílico, ele vai ter um menor tempo de latência. O tempo de latência é o efeito
que o fármaco leva a partir da sua administração. Então, o tempo que é da administração até o efeito começar, nós chamamos de tempo de latência. Tá? Faltou aqui um tempo aqui, é tempo de latência. Então, quanto mais lipofílico o meu fármaco é, menor vai ser o meu tempo de latência. Tá? Só, gente, que quanto mais rápido ele chega ao seu local de ação para fazer o seu efeito, o nível de toxicidade dele também pode aumentar, assim também como a sua potência. Então, se nós fizermos um resumo aqui dessa historinha toda, quanto menor meu pKa, mais formas não ionizadas eu vou ter. Logo, eu vou ser mais lipofílico. Se eu sou mais lipofílico, o meu tempo de latência é menor, porque eu consigo ser absorvido mais rápido e consigo chegar até o meu local de ação e ter um efeito mais rápido. Contudo, eu posso ter maior toxicidade e maior potência. Eu sei que é um pouco confuso, mas esse é o raciocínio para eu entender qual a influência da acidez do fármaco na sua potência, né, do anestésico local. Todas as duas classes, tanto o éster quanto a amida, ele tem a sua excreção por via renal. Tá? O que vai diferenciar de um e de outro é o seu metabolismo. O éster ele é metabolizado no tecido e no plasma. Já o anestésico local amida, do tipo amida, ele é metabolizado no fígado. Tá? Então a excreção, os dois são por via renal e metabolismo é de forma diferenciada. Para continuar nosso estudo aqui sobre modificações moleculares e relação estrutura-atividade, eu trouxe aqui os fármacos antihistamínico H1, né, que são os fármacos conhecidos como antialérgicos, né? Então, eles são usados para aquela rinite, a urticária, né? Só que nós temos fármacos de primeira geração e de segunda geração. Os fármacos de primeira geração, eles possuem uma estrutura básica, né, em que acompanha todos os fármacos. Nós temos aqui a clofeniramina, a tripelenamina, a prometazina, né, que é o princípio ativo do Phenergan. Então, se nós compararmos a sua estrutura química, veremos que eles são muito parecidos, porque todos derivam dessa estrutura básica. O que vai mudar, né, da alquilamina, dos ésteros, a etilenodiamina, é essa cadeia central aqui no meio. Eu vou tentar circular para vocês poderem visualizar melhor. Você percebe que essa cadeia da alquilamina ela só tem carbono, né, carbono e hidrogênio. Já os ésteres, no meio da cadeia, perceba que ele tem oxigênio. E a etilenodiamina, ela já possui aqui, olha, o nitrogênio nessa cadeia central. E é essa composição de carbono, oxigênio e nitrogênio que faz toda a diferença. Tá? Quando eu tenho na sua cadeia central o carbono, ele apresenta menor atividade, então ele tem menos efeito, porém ele também tem menor toxicidade. Quando eu tenho fármacos com oxigênio, o meu efeito, né, já aumenta, porém a toxicidade dele também aumenta. Né, e aí ele acaba provocando um efeito sedativo maior ao paciente. Fármacos antihistamínicos da primeira geração que possuem o nitrogênio, que é o caso da etilenodiamina, da fenotiazina, eles têm maior atividade do que o carbono e o oxigênio, porém eles são muito mais tóxicos, né? A gente conhece aqui o efeito sedativo da prometazina, do Phenergan, que é justamente pela presença do nitrogênio, do azoto, que causa aqui essa maior atividade e também maior toxicidade. Nós temos fármacos também antihistamínicos, mas do receptor H2, mas não confunda o antihistamínico, nem todo antihistamínico é antialérgico. Tá? Os fármacos antihistamínicos H2, eles vão atuar no nosso estômago, né? Porque o estômago ele possui o receptor H2, que quando estimulado pela histamina, acaba aumentando a produção do suco gástrico. Então, fármacos antihistamínicos que vão bloquear esse receptor H2 acabam atuando não como antialérgico, mas sim
na úlcera gástrica, na gastrite, né? E nós temos quatro fármacos dessa classe. Temos a cimetidina, temos a ranitidina, famotidina e a nizatidina. Perceba que a cimetidina e a ranitidina elas possuem o mesmo grupo, o tioetanoliamina, né, que é essa cadeia central onde tem um enxofre. Ó, nós temos um enxofre, temos 2 carbonos e o grupo amino. Nós vimos no começo do vídeo que ocorreu aqui nessa mudança, foi justamente o bioisosterismo, que foi a troca, né, de grupos, que são isósteros, e permaneceu a sua atividade farmacológica. Então aconteceu aqui também a modificação molecular chamada bioisosterismo. Nós já vimos agora há pouco o anestésico local, né, que claro, que é local, ele tem um efeito que não é sistêmico, é um efeito local. Os fármacos anestésicos gerais, que já possuem efeito sistêmico local, onde já provoca a sedação do paciente, um relaxamento muscular, né, eles possuem uma estrutura química diferenciada também. Então, entre os fármacos utilizados para esse fim, eu escolhi trazer aqui o Propofol. Se nós observarmos o Propofol, ele tem basicamente na sua molécula, que é pequena, somente carbono e hidrogênio, né? Isso faz com que o fármaco seja altamente apolar, né? Então, fármacos apolares, ele acaba tendo uma alta lipofilicidade, né? Ele é altamente lipofílico. Então, veja o tempo de ação dele, em torno de 40 segundos. Né? Por que ele tem um tempo tão rápido de ação? Porque ele é altamente lipofílico. E por que ele é muito lipofílico? Porque a estrutura química dele, rica em carbono e hidrogênio, deixa a molécula com uma característica apolar, né? O Propofol tem esses 3 grupos, basicamente, né? O fenol, que é esse anaromático com a hidroxila, e nas suas extremidades temos 2 grupos, isopropila. Quanto à presença da hidroxila no Propofol, né, e nos fármacos que já tiveram também derivados dele, ele é extremamente importante para a sua atividade anestésica. Então, todos os fármacos que tentaram fazer com essa característica, o Propofol, ele tem que permanecer com a hidroxila. A hidroxila ela não pode ser retirada, porque senão ele perde o efeito anestésico. Outro fármaco que tem um efeito anestésico, até de forma sedativa, né, e muitas vezes utilizado como pré-anestésico, são os fármacos benzodiazepínicos, que são fármacos ansiolíticos, mas que por produzirem uma sedação, acaba também sendo enquadrado ali no quadro de anestésicos ou então ainda de pré-anestésicos. Se nós formos observar aqui os benzodiazepínicos, percebemos que nós temos 3 anéis, né? São 2 anéis que são justapostos aqui. Nós temos aqui um anel, um fenil, na sua extremidade, né? Comparando os nossos benzodiazepínicos, o alprazolam, bromazepam, diazepam, lorazepam, que são fármacos muito conhecidos, né, na clínica médica, basicamente a cadeia central deles é a mesma. O que muda? Né? O que muda de fato que pode provocar alguma mudança? Nós percebemos que temos halogênios diferentes nessa posição aqui. Ó. Eu tenho o fármaco que tem o cloro, o bromo, o grupo nitro, né? Nós temos fármacos que têm essa diferença. Assim também como no fenil, nós temos fármacos que têm algum radical ligado ao fenil e outros que nós não temos nenhum radical ligado ao fenil. Tá? Então, vamos entender um pouquinho sobre a relação estrutura-atividade dos benzodiazepínicos, né? Então, nós já vimos que ele possui essa característica desses 2 anéis, que são justapostos com o fenil. E esse halogênio que eu falei para vocês, que alguns têm cloro, bromo, aqui, gente, quanto mais eletronegativo o grupo é, maior a atividade do fármaco. Então, se eu comparar um benzodiazepínico, que possui um cloro, com outro benzodiazepínico que produz o bromo, analisando só essa variável, eu posso dizer que o cloro ele dá maior atividade ao fármaco, porque ele é mais
eletronegativo. Tá? Comparando aqui o fenil, que é esse anel aromático que nós temos nessa porção do fármaco, ele é extremamente importante para a ligação com o receptor. Então, gente, quando nós falamos de grupos que têm ligação com o receptor, que é a parte da molécula que se liga ao receptor, nós chamamos de grupos farmacofóricos. Então, todo grupo de um fármaco chamado farmacofórico ou farmacóforo é a parte do fármaco que ele vai se ligar ao receptor. Nós vimos no começo do vídeo também que para ter uma relação estrutura-atividade, eu preciso que o fármaco se ligue ao receptor por meio de ligações químicas. E qual parte do fármaco se liga? É o grupo farmacofórico. No caso aqui do benzodiazepínico, o fenil é um dos grupos farmacofóricos que fazem ligação com o receptor. Tá? E outro fator também é que a introdução de radicais nessa posição orto dele, tanto nessa posição quanto nessa posição no fenil, eles acabam aumentando a atividade do fármaco. Tá? Então, tanto o grupo halogêneo na posição 7, quanto esses radicais no grupo fenil, eles são importantes para diferenciar a atividade dos benzodiazepínicos. Um exemplo de analgésico que nós temos, a nível de sistema nervoso central, são os fármacos opioides. E aqui eu trouxe a morfina, ele tem essa estrutura química. E aí o primeiro ponto que eu queria levantar é essa hidroxila que está ligada bem aqui ao anel aromático. Percebam que aqui eu tenho um anel aromático. E eu tenho uma hidroxila, normalmente na morfina, ligada a ele. Se eu trocar esse radical, se eu trocar o hidrogênio da hidroxila, eu estou produzindo um profármaco. E toda modificação molecular que dá origem a um profármaco é chamada de latenciação. Então, para eu realizar uma latenciação na morfina, ou seja, produzir um profármaco a partir dela, uma das formas de se fazer isso é trocar o hidrogênio da hidroxila por algum radical. Então, olha aqui o exemplo. Quando eu troquei a hidroxila por metil, foi criado a codeína, que também é um analgésico muito utilizado na clínica médica. Tá? Mas somente pode ser feito a latenciação, a criação de profármaco, se for nessa hidroxila fenólica, ou seja, na hidroxila que está ligada ao anel aromático. Mas a gente percebe também que tem uma outra hidroxila nessa posição aqui inferior, que não está ligada ao anel aromático. Aqui, se houver a troca do hidrogênio por algum radical, eu estou aumentando a atividade do fármaco, eu estou deixando ele mais potente. Então perceba aqui no exemplo, quando trocou o hidrogênio pelo radical metil, foi criada aqui a heterocodeína, 5 vezes maior em termos de analgesia. É claro que a potência também pode causar ali maior toxicidade. Porém, a gente pode afirmar que para aumentar a atividade da morfina, eu posso trocar a hidroxila, o hidrogênio dessa hidroxila que está aqui na nossa morfina. Então aqui a gente viu um pouco de modificações moleculares, vimos o processo de latenciação, que é a criação de um profármaco. Outra classe são os fármacos antipsicóticos, utilizados ali nos quadros de psicose. Então nós temos vários fármacos hoje em dia que foram sendo aperfeiçoados, e um deles, que é muito utilizado na clínica médica, é a chamada quetiapina. A quetiapina, gente, ela se compara, ela veio, na verdade, foi originada a partir de outros fármacos antipsicóticos. Nós temos a olanzapina e a clozapina. Percebam que houve a troca desse anel da olanzapina, por esse grupo bem aqui, olha, que está presente na quetiapina. Aqui ocorreu um bioisosterismo de anéis. Então, nós podemos afirmar como permaneceu a atividade farmacológica
de antipsicótico, que é essa troca de isósteros, ocorreu aqui um bioisosterismo. Assim como a troca desse grupo amino pelo enxofre, né? Então a quetiapina ela não tem mais o grupo amino que a clozapina tinha. Ela passou a ter um enxofre, né? E aí a gente percebe também que tem essa grande diferença aqui quando a gente avalia a quetiapina, né? A presença aqui de um grupo éter, nós temos a presença da hidroxila, o próprio enxofre que foi adicionado pelo bioisosterismo. Então, olha só, esse anel que nós temos aqui em todos eles, que tem dois nitrogênios, tá? Ele é um anel chamado de piperazina. Esse anel ele tem uma ação, né, na atividade sedativa do paciente e do relaxante muscular, uma vez que o paciente em surto psicótico adquire uma força muito grande muscular, né, uma contração muscular. Então, esse anel piperazina ele é responsável pelo relaxamento muscular do paciente. Quanto a essa porção éter, né, que está circulada de azul aqui na quetiapina, assim também como a hidroxila, ele tem a ver com o metabolismo do fármaco, né? Então, tanto o éter quanto a hidroxila acabaram favorecendo o metabolismo e diminuindo a toxicidade da quetiapina. Quanto ao enxofre, né, que estava circulado de preto aqui, então a presença desse átomo de enxofre ele é responsável por uma excreção mais acelerada. Então, a quetiapina, comparando com a olanzapina e a clozapina, ela é menos tóxica, porque ela consegue ser eliminada mais rapidamente do corpo do paciente. Então, eu tenho menos droga no paciente, né, menos substância ativa no paciente, logo, eu vou diminuir também assim a sua toxicidade. Então, aqui mais uma vez, nós estamos vendo que a modificação molecular, a transformação de um fármaco, no caso a olanzapina e clozapina, para a quetiapina, acabou favorecendo não só a melhora do metabolismo do fármaco, melhora na excreção, né, diminuição da toxicidade, melhora no efeito, né, que é o grande foco dos estudos da química medicinal, que é ou você melhorar um fármaco em termos de atividade, ou diminuir a sua toxicidade. Eu trouxe também aqui um fármaco antidepressivo tricíclico, né, para a gente poder comparar. Então ele é tricíclico porque ele tem esses três anéis que são justapostos. E nós temos dois fármacos chamados a amitriptilina e a nortriptilina. A amitriptilina ela tem esses três anéis e tem essa ramificação. E ligado ao grupo amino, nesse radical 1 e 2, a amitriptilina possui o metil. Porém, né, é sabido que durante o metabolismo pelo citocromo P450, esse metil ele é trocado por um hidrogênio. Então, o que a indústria fez? Ela acabou já trocando o metil por um hidrogênio, né, criando a nortriptilina, favorecendo assim a atividade do fármaco. Então, o fármaco ele é muito mais ativo do que a amitriptilina, porque ele já tem, né, ele já sofreu essa desmetilação, que é a retirada do metil, e ocorreu a hidroxigenação, que foi essa conjugação aí que houve a entrada do hidrogênio, né? Então, comparando os dois fármacos aqui, uma simples troca do metil pelo hidrogênio aumentou aqui a atividade da nortriptilina. Nós temos também, o que eu queria trazer para vocês, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né, que é um fármaco muito utilizado, e nós temos a fluoxetina, o citalopram, e aí eu quis trazer para vocês a ocorrência, né, de moléculas de isômeros. Então, esse sinalzinho aqui, gente, dessa ligação, onde nós vemos essa ligação mais escurecida, que é esse triângulo, vocês estão dando para ver direitinho aqui, percebam que entre o citalopram e o escitalopram, eles estão em posições diferentes. A fórmula molecular do fármaco e a sua estrutura, elas são iguais. Porém, a imagem tridimensional deles são diferentes.
E o que uma imagem tridimensional de um fármaco pode causar no seu efeito? Então, essa imagem que temos aqui embaixo, nós estamos vendo que um fármaco ele se diferencia, né? Ó, esse fármaco ele está sendo diferente desse, porque na sua posição onde tem um A, aqui ele foi trocado, porque ele é um isômero, né? Ele está investido, e ele está a parte B, né? Da estrutura do fármaco aqui. Logo, o B, onde ele era o B de um isômero, agora ele tem o A. Mas percebam que esses grupos eles podem ser responsáveis de se ligar diretamente aos receptores. Então, se você inverte a posição deles, né, tridimensionalmente falando, você pode impedir que o fármaco faça a ligação da mesma maneira que o outro ao receptor. Isso é bom ou ruim? Depende. Às vezes você bloquear a ligação desses grupos pode favorecer o efeito ou ainda pode diminuir. O importante é você saber que fármacos isômeros eles vão ter a sua atividade farmacológica diferenciada, né, justamente por também ser diferente a ligação dele com os receptores. Os fármacos hipoglicemiantes. Olha só como a gente pode ver a evolução de um fármaco, né? Então, uma das classes dos hipoglicemiantes é a sulfonilureia. No meu lado esquerdo, eu tenho aqui a estrutura do grupo sulfonamida, né, que faz parte também das sulfas dos antibióticos. E a sulfa ela tem um anel aromático, né, ela está presente aqui de forma íntegra. Nós temos um grupo também, um grupo amino aqui nessa extremidade. E esse grupo, né, chamado de sulfonamida, ele faz parte da sulfa. Perceba que tem a presença aqui do enxofre, né, ligado aqui aos dois oxigênios e ao grupo amino. Então, esse radical, esse grupo sulfonamida, ele tem no antibiótico na classe das sulfas. Tá? Mas veja só, se nós pegarmos aqui a glibenclamida, que é um dos representantes da sulfonilureia, nós também observamos aqui ó, o anel aromático, nós também observamos o enxofre ligado aos oxigênios, ao grupo amino. Então, de certa forma, nós conseguimos ver uma parte aqui da sulfonamida, tá? Mas qual é a diferença da sulfonamida, né, para a glibenclamida? A glibenclamida foi adicionado a ele esse grupo amida aqui, olha. Então, junto à sulfonamida, toda a sulfonilureia, ele tem um grupo amida ligado a ele. Então, deixa eu tentar, eu vou apagar aqui, só para poder explicar melhor para vocês o que de fato aconteceu na criação da glibenclamida, né? Nós tínhamos a sulfonamida, que era o anel aromático, grupo amino, e todo esse radical aqui, onde nós temos a presença do enxofre, e foi adicionado a ele o grupo amida. Tá? Então, esse grupo da sulfonamida mais o grupo amida, agora ele é chamado do grupo sulfonilureia. Então, todo esse radical aqui é chamado de sulfonilureia, o que dá a característica para esse fármaco hipoglicemiante. Então, a união da sulfonamida com mais um grupo amida caracteriza, né, os fármacos dessa classe. E um dos fármacos mais conhecidos é a glibenclamida. Outra classe de hipoglicemiante que foi derivado das sulfonilureias é um fármaco chamado glimida, né? Então, na imagem você consegue ver a glibenclamida com o seu grupo sulfonilureia, né? Porém, nos fármacos da glimida, nós temos como exemplo aqui a repaglinida, perceba que não tem mais a sulfonamida presente, né? Não tem mais o enxofre. Houve a introdução de uma carboxila no lugar aqui do grupo onde tinha
o nosso enxofre, onde tinha amida, né? Então, essa modificação, essa retirada da sulfonamida e a introdução da carboxila, desculpa, ela deu origem a essa nova classe de fármacos de glimida, né, que possuem um efeito melhor do que a sulfonilureia. De hipoglicemiantes, nós temos também uma classe chamada biguanida, né, que deu origem a um fármaco muito utilizado no Brasil, que é a metformina. A metformina ela tem uma origem natural, né, origem vegetal, através da planta da Galega officinalis, onde foi extraído dela a galegina, e aí foi sintetizado algumas moléculas, entre elas a metformina. A metformina é uma dos fármacos da biguanida, onde é autorizada a comercialização dela no Brasil, porque ela acaba sendo um hipoglicemiante seguro em termos de toxicidade, né? E aí estudos comprovam que a toxicidade da metformina ela é diminuída pela presença nesses dois grupos de metil. Então, basicamente, a presença desses dois grupos de carbono e hidrogênio diminui, né, a toxicidade da metformina, deixando o fármaco seguro para uso. Outro fármaco hipoglicemiante é a classe das tiazolidinodiona, né, e ele tem esse nome porque ele possui o anel, também chamado anel tiazolidinodiona. Então, nós temos aqui esse anel em uma extremidade da sua molécula do fármaco, que é a extremidade polar do fármaco. Porém, esse restante da molécula aqui, ele é responsável pela característica físico-química do fármaco, né? Ele é responsável pela farmacocinética da classe. Então, nós temos uma porção hidrofóbica, com a presença do anel aromático, nós temos aqui uma cadeia intermediária e temos um núcleo aromático. Todos esses quatro fármacos, a rosiglitazona, a pioglitazona, troglitazona e siglitazona, elas possuem essa mesma estrutura básica. Tá? Todos eles possuem o anel tiazolidinodiona, e o que vai mudar justamente é esse grupo, né, que é responsável pela farmacocinética da classe. O último hipoglicemiante que eu queria trazer para vocês são os inibidores de alfa-glicosidase. Esses inibidores, os nossos açúcares, né, eles estão em forma de oligosacarídeos. Então você percebe que são longas cadeias, né, dos açúcares. Então essa enzima ela ajuda quebrando os oligosacarídeos, transformando em glicose para haver a absorção. O que o fármaco faz? Olha só, o fármaco ele compete, né, com os oligosacarídeos. Então os oligosacarídeos não conseguem mais ser transformados em glicose. Então o fármaco, por ter a sua estrutura química parecida, né, o acarbose, que é um dos fármacos que tem estrutura química parecida com o oligosacarídeo, ele consegue enganar, né, consegue mimetizar aqui e consegue enganar e ocupar o espaço dos oligosacarídeos e contribui aqui para a dieta do paciente diabético. Trouxe também os fármacos diuréticos, né? Um dos fármacos diuréticos são os inibidores da anidrase carbônica. Percebam, gente, que também, mais uma vez, ele veio, né, a partir da sulfa. Olha lá, esse radical aqui, né, da sulfanilamida, ele, né, possibilitou o design, a criação dos inibidores de anidrase carbônica. E vale ressaltar que esses fármacos diuréticos, ou até mesmo que nós vimos agora há pouco, dos fármacos hipoglicemiantes, eles não possuem mais ação antibacteriana. Tá? Devido às modificações moleculares que foram feitas, eles adquiriram e agora eles são fármacos diuréticos. Tá? Então perceba que todos os fármacos dessa classe, inibidor da anidrase carbônica, apesar de que o anel dele já não é mais um anel aromático intacto, né? Mas ele ainda possui aqui a presença, né, do radical aqui da sulfonamida presente em todos eles. Tá? Então todo fármaco dessa classe ele possui em comum essa característica.
Porém, também tem os fármacos diuréticos de alça, né? E mais uma vez nós vemos aqui, olha só, o grupo sulfonamida presente nessa classe. Mas o que diferencia, né, os diuréticos de alça dos outros fármacos? É a presença dessa carboxila que está aqui no cantinho, né? Essa carboxila aqui, ela é responsável em dar uma característica ácida ao fármaco, né? Nós sabemos que a carboxila ela está relacionada ao ácido carboxílico. E a presença dela deixa aqui a característica de um ácido forte do fármaco, né, que é essencial para a sua atividade. Então, os diuréticos de alça é imprescindível que ele mantenha essa carboxila para ter a sua atividade. Outro fármaco diurético, as tiazidas, né? As tiazidas elas possuem dois anéis justapostos e nós vemos que ela possui a diferença entre a clorotiazida e a hidroclorotiazida é somente essa dupla ligação aqui, ó. Essa dupla ligação foi retirada da clorotiazida, houve a entrada de hidrogênios, né? Por isso que é chamada de hidroclorotiazida, e essa retirada de dupla ligação altera a flexibilidade da molécula, né? Então, na química medicinal, nas modificações moleculares, quando você altera duplas ligações, seja acrescentando uma dupla ou retirando, você altera a flexibilidade do fármaco, o que vai alterar a ligação com o seu receptor. É fundamental lembrar desses dois grupos aqui, o cloro e do grupo amida, que também, né, o cloro, por ser também eletronegativo, juntamente com a sulfonamida, ele tem uma ação fundamental para a atividade dos fármacos diuréticos tiazida. Quanto aos fármacos antihipertensivos, um dos fármacos dessa classe, né, também muito utilizado na clínica médica, são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, a ECA. Né? Então, o fármaco ele consegue bloquear essa enzima e não há transformação de angiotensina 1 em angiotensina 2. E esse esquema aqui eu acho bem legal, claro que é um esquema de forma até didática, né? Mas a gente percebe que a ECA, que é a porção azul aqui, ela está ligada à angiotensina 2. Então, ela se liga à angiotensina 2 para fazer a sua transformação em angiotensina 1. O que os inibidores da enzima fazem? Né? Que, no caso, o exemplo mais comum que nós temos é o captopril. O captopril ele vai ocupar o mesmo espaço com as ligações químicas ou o mesmo espaço que seria usado pela angiotensina 1. Então a enzima fica ocupada, vamos dizer assim, com o captopril, né? Ocorre aí um bloqueio, um efeito antagonista, e aí a enzima não consegue se ligar à angiotensina 1 e não vai ter a formação de angiotensina 2, que é responsável pelos efeitos hipertensivos, né? Tanto da vasoconstrição quanto o aumento da volemia do paciente. Desses três grupos que eu marquei aqui, que eu falei sobre a ligação química, nós estamos vendo aqui, olha só como é a molécula do captopril. É uma molécula simples, mas que ela tem aqui o grupo sulfidrila, nós temos uma carbonila, e ela também tem a carboxila, que são responsáveis pela ligação com receptor. E mais uma vez, lembrando que grupos de fármacos que fazem ligação com o receptor são chamados de grupos farmacofóricos, né? Ou farmacóforos. Então, uma parte da molécula que se liga ao receptor, e no caso do captopril aqui ele tem três, a sulfidrila, a carbonila e ainda a carboxila. E o último fármaco que eu trouxe dessa videoaula de hoje são os bloqueadores de canal de cálcio, de uma classe chamada de hidropiridina, né? E ela é caracterizada dessa forma porque ela possui esse anel aqui central, que é um anel chamado de piridina. Né? Então, todos os fármacos dessa classe, em comum, ele vai ter um anel piridina na cadeia central. Mas o que de fato influencia na ação ou diferenciação de ação entre os fármacos dessa classe? Para primeiro analisar aqui o nifedipino, que foi o primeiro fármaco
da classe de hidropiridina. Perceba que ele tem 2 metis nessa posição, né? Então a presença do protótipo já eram de 2 metis, 2 grupos nessa mesma posição. Assim também como ele tem 2 grupos, né, ésteres nessa posição do anel da piridina. E ainda tem o radical fenil, que é o nosso anel aromático, presente nessa posição também aqui. Então, se nós compararmos nifedipino com amlodipino, nós vamos ver que houve algumas mudanças. Claro, uma nova molécula. Uma dessas moléculas, dessas mudanças, é essa troca de um metil por um grupo volumoso. Olha só, aqui nós temos um grupo volumoso, né, no lugar do grupo metil. Essa alteração, gente, de troca de um grupo metil por um grupo volumoso, ele acaba favorecendo aqui uma maior ação do fármaco, tá? Uma maior afinidade do fármaco. Assim também, quando eu tenho radicais assimétricos, ou seja, radicais diferentes nessa posição aqui, né? Então, eu consigo alterar a atividade do fármaco. Quando eu troco, né, eu troco os radicais e deixo de forma diferente. Nós temos um metil ligado ao grupo éster e aqui nós temos um etil ligado ao grupo éster. Então, perceba que comparando ao nifedipino, agora o amlodipino ele possui grupos assimétricos. E a última modificação a ser relacionada é a presença do cloro aqui, ó. O cloro ligado ao fenil também aumenta a atividade do fármaco. Então, comparando nifedipino com o amlodipino, né, o protótipo com um dos fármacos mais evoluídos do que ele, nós percebemos mudanças na troca do metil, né, nos radicais ligados ao grupo éster, na introdução do cloro nesse radical fenil, né, nesse anel aromático. Tudo isso para aumentar a atividade do fármaco. Então, eu trouxe aqui vários fármacos para a gente conversar a respeito sobre modificações moleculares e também sobre a questão da relação estrutura-atividade. Eu espero que tenha tirado algumas dúvidas, tenha esclarecido e fico à disposição de vocês.